Olá, eu sou o professor Liércio Pinheiro, da Universidade Estadual de Ciências da Saúde. E hoje estou gravando esse vídeo para conversarmos um pouco sobre o desenvolvimento mental infantil e a aquisição da linguagem, ou seja, como a linguagem é desenvolvida. Olha, falar de linguagem é extremamente importante quando nós falamos no desenvolvimento infantil. Principalmente que essa linguagem ela pode ser compreendida como um instinto, ou seja, vai ser desenvolvida, como se houvesse um órgão da linguagem. Nós vamos utilizar para o nosso vídeo de hoje um teórico chamado Steven Pinker. Pinker é um psicólogo cognitivo, um dos mais proeminentes psicólogos cognitivos da atualidade, professor da Universidade de Harvard, e ele desenvolve algumas teorias sobre linguagem, principalmente sobre essa relação entre funcionamento mental e linguagem. Qual é a ideia do Pinker? É que a linguagem é um instinto, é como se houvesse um aparato mental onde essa linguagem começa a ser formada, essa linguagem começa a ser desenvolvida e nesse aparato mental, como se fosse um órgão da linguagem, a linguagem começa na criança a estabelecer formas. Olha, o Pinker, ele pega a ideia do Darwin, do Charles Darwin, porque a ideia de instinto da linguagem não vem do Pinker, lógico, vem desde Darwin, é aperfeiçoado por um linguista chamado Chomsky, um dos maiores linguistas da atualidade, e o Pinker, ele começa a teorizar. O que o Pinker diz? Que a linguagem, ela é um instinto, ela vai ser desenvolvida na criança, querendo você ou não, querendo os pais ou não. E é interessante que no livro do Pinker, que eu indico a leitura, é um livro fantástico chamado O Instinto da Linguagem, da editora Companhia das Letras, ele dá alguns exemplos práticos. Entre eles o seguinte: os pais acreditam que desenvolvem a linguagem dos filhos, ou seja, que ensinam a linguagem aos seus filhos, que é, na realidade, uma grande fantasia. Isso não existe. O Pinker coloca que a linguagem ela vai ser desenvolvida de forma instintiva, ou seja, nós já temos uma combinação genética, nós já temos uma predisposição para o desenvolvimento da linguagem, a não ser que a criança apresente algum tipo de distúrbio, então esse desenvolvimento não será adequado, não será dentro de um período cronológico e de uma idade mental. Então o Pinker, ele propõe como essa estrutura da linguagem consegue ser desenvolvida através das relações interpessoais, das relações sociais. Olha, então eu tenho como linguagem o componente genético, porque a linguagem é peculiar do ser humano, a linguagem ela faz parte da nossa raça de humanos, não é peculiar aos outros animais, essa linguagem nada mais é do que manifestação do pensamento, e quando você coloca a estrutura como um instinto, ela vai ser desenvolvida. Lógico, eu tenho um processo de maturação da mente dessa criança. Eu tenho um processo de maturação da estrutura cognitiva da criança, já que a linguagem é um dos módulos cognitivos no nosso desenvolvimento. No entanto, o Pinker, ele propõe que nós precisamos compreender a linguagem como algo característico. É o próprio Chomsky, ele falava de uma linguagem universal. Então, o Pinker, nessa estrutura, ele diz o seguinte: nós temos uma linguagem peculiar ao ser humano, ao nosso cérebro, e tudo que é causado, que é fruto desse cérebro, como a mente. Ora, ele propõe nos seus estudos que, primeiro, a linguagem ela é manifestação do pensamento. Segundo, existe uma linguagem peculiar da nossa mente, que ele chamou de mentalês. Lógico, ele coloca no livro, por falta de outro nome, vamos chamar de mentalês. O que é o mentalês? Mentalês é toda a estrutura presente na raça humana, ou seja, é uma linguagem peculiar da nossa mente, independente aonde nós nascemos. Se na Austrália, se na China, se no Brasil, se no México, isso independe. Existe esse órgão da linguagem, onde o mentalês ele é desenvolvido em cima desse mentalês, que é a linguagem peculiar da mente, a linguagem própria da mente, nós começamos a ter um processo de aquisição da língua mãe.
Então, a partir desse momento, eu tenho uma relação entre o meu pensamento e o desenvolvimento da linguagem. Um exemplo prático para vocês, um exemplo pessoal. Eu tenho um filho de 4 anos e quando ele tinha 3 anos de idade, ele começa a brincar com os bonequinhos. Né? Ele separa os bonecos super-heróis, do outro lado ele colocou os bonequinhos que eram os monstros. E ele me chama para brincar e diz assim: papai, vamos brincar, eu vou ficar com esses bonecos, né, que são os bons, e você vai ficar com esses bonecos que são os mais. Olha só, linguisticamente, gramaticalmente, está errado. Os bons e mais, bom e mal. Então, ele, no processo de construção do seu pensamento, ele fala os bons e os mais. Isso pouco importa. Porque a regra da gramática ele vai aprender posteriormente. Mas quando ele está com 3 anos, toda criança é um gênio na linguística. Ou seja, o vocabulário começa a ser desenvolvido como se fosse um rio, uma cachoeira, uma correnteza. E a criança vai aperfeiçoando. Ele vai aprender as normas da nossa língua, as regras da gramática. No entanto, quando ele fala bons e mais, apesar que gramaticalmente está errado, mas ele consegue articular o pensamento. Isso é fantástico. A partir do momento que ele começa a articular o pensamento, combinar esses conceitos e esses conceitos tomando forma, gerando novos conceitos, significa que o pensamento dele está sendo formado. Apesar de gramaticalmente estar errado, mas mentalmente ele consegue ter um desenvolvimento normal. Ele vai aprender posteriormente as regras da gramática, mas o que ele consegue fazer é atribuir significado, atribuir conceitos do bom e do mal. Isso significa que ele está tendo um processo de formação do pensamento. Já que o pensamento está sendo formado, nós temos o quê? Como manifestação desse pensamento, nós temos a linguagem. E como expressão da linguagem, nós temos a fala.